Pois é, a gente fez um convite, uma entrevista muito importante, então, como eu estou falando aqui, a gente vai conversar com Luísa Ferreira. Ela é professora de Direito Penal da FGV, Direito São Paulo. Muito obrigada, professora, por estar conosco. Bom, eu queria, assim, começar do básico para entender, porque o relator do caso, Paulinho da Força, ele foi fazendo umas contas e a gente foi ficando perdido nas contas. Eu não sei se a senhora já tem essa conta de cabeça, se não tiver não tem problema, mas Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão, acho que é assim que fala, né? De reclusão em regime fechado. Com esse projeto, da maneira que está, como foi aprovado pela Câmara, quanto, considerando todas enfim, bom comportamento, etc., como que seria... Quando que ele poderia progredir de regime para o semiaberto, por exemplo? Não é uma conta simples e sabe que no direito nada é muito claro, nunca a gente tem uma conta precisa, porque ainda tem uma ou outra questão de interpretação. Boa tarde a todos que nos ouvem. Mas basicamente, o que que eles fizeram nesse projeto de lei? Eles aglutinaram, né? Eles decidiram que se aplicaria um instituto que a gente chama de concurso formal de crimes entre o crime de tentativa de golpe de Estado e o crime de tentativa de abolição do Estado de Direito. Essa, aliás, foi uma tese que foi muito levantada pelas defesas ali no julgamento de que ninguém poderia ser condenado por ambos os crimes. Essa tese não foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal e agora esse projeto de lei visa emplacar no legislativo essa tese que foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro diminuiria significativamente. Ele tinha uma pena de 8 anos e 2 meses e 6 anos e 6 meses por esses dois crimes, então, junto, isso daria ali quase 15 anos. Essa pena muda para 9 anos de reclusão, e com isso também o projeto faz uma outra alteração que muda um pouco a percentual que tem que ser cumprido em regime fechado antes da condenação, antes da progressão de regime, e com isso ele teria que ficar ali, se a interpretação for mais favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, 2 anos e 8 meses em regime fechado antes de progredir para o regime aberto. Só que isso depende de uma interpretação favorável do Supremo Tribunal Federal, de entender que as penas de reclusão e de detenção devem ser cumpridas de formas separadas. Se entender que as penas de reclusão e detenção têm que ser cumpridas juntas, isso vai para um pouco mais de 3 anos, 4 anos quase, de pena em regime fechado. Isso sem contar também a possibilidade de remissão de pena, que é uma possibilidade de você tirando, cortando alguns dias de pena por leitura e por estudo. Por isso que eu não consigo te dar um número preciso, mas a gente pode pensar em algo como 3 anos em regime fechado com se essa mudança for aprovada. Luísa, sempre muito bem-vinda aqui conosco. Luísa Ferreira, quem acompanha aqui a CNN, nos ajudou ao longo de todo esse processo da ação penal 2668 lá no Supremo Tribunal Federal, que agora está na fase de execução da pena. Luísa, uma das questões que eu fiquei em dúvida ao ler o substitutivo do deputado Paulinho da Força é porque ele trata ali de uma forma geral de execução de penas, então estamos falando de vários crimes, não só esses dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são dois dos mais graves pelos quais Jair Bolsonaro foi condenado. E tem exceções para esta progressão de pena a partir de 1/6 do cumprimento da pena, conforme a gravidade. E a condenação de Jair Bolsonaro o coloca como líder de uma organização criminosa e, por óbvio, um crime como golpe de Estado é um crime violento. Nesse sentido, esta interpretação de que após 1/6 do cumprimento da pena já poderia ter a progressão, esse relaxamento para o regime semiaberto ou aberto, é um pouco otimista demais? Haveria espaço no Supremo para uma leitura mais rigorosa, mais punitivista, de que a progressão de pena deveria esperar mais tempo do que não só 1/6 da pena? Boa tarde, Yuri. Do meu ponto de vista, não. Até porque esse projeto de lei, ao que, né, tudo indica, ele é geral, ele está falando de crimes em abstrato, mas ele é muito casuístico. Ele foi feito e foi moldado
para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro e também os réus de 8 de janeiro. E neste caso específico, a minha interpretação do projeto é a de que, caso ele passe, o ex-presidente Jair Bolsonaro fica ali no 1/6 de pena para progredir, que é o mais favorável possível. É incongruente? Pode ser, porque há outros crimes que a gente pode considerar que são talvez menos graves do que o crime contra o Estado Democrático de Direito, que estão com percentuais maiores. Mas, do meu ponto de vista, essa lei, esse projeto de lei está sendo feito especificamente para que ele fique num sexto. E por que que eu digo isso? Porque as exceções tratam de outros títulos da parte especial do Código Penal. Então, quando o projeto de lei faz uma exceção aos 16%, aplicando ali um percentual maior para que se possa progredir de regime, isso está restrito a alguns títulos do Código Penal: crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio. Então, o que que o legislador está dizendo? Crime contra a pessoa e crime contra o patrimônio são mais graves do que o crime contra o Estado Democrático de Direito. Se o Supremo Tribunal Federal quiser, e aí, claro, eu estou falando aqui da minha visão sobre essa interpretação, se quisesse não aplicar esse percentual, entendo que deveria declarar inconstitucional o projeto de lei, talvez com esse mesmo argumento que eu estou falando aqui com vocês, que é um projeto de lei que visa e busca ser impessoal e genérico, mas que está talhado, formatado para atingir pessoas específicas. Poderia ter alguma alegação do tipo de irrazoabilidade, desproporcionalidade dessas faixas de progressão de regime. Eu acho que esse seria um caminho para o Supremo Tribunal Federal. Mas minha leitura do PL é que, se mantido rígido e se virar lei, o ex-presidente Jair Bolsonaro progride com 1/6 de cumprimento de pena no regime fechado. Certo. Doutora, mais uma pergunta para a senhora, ainda dá tempo? Olha, gostaria de entender assim, a senhora falou sobre a comparação dos presos, dos crimes, né? O crime contra a vida e patrimônio, o crime contra o Estado Democrático de Direito. Gostaria só de uma avaliação, porque essa mesma Câmara acaba de aprovar, né, de avaliar um projeto, o projeto de lei antifacção, que endurece ainda mais, claro, a gente está falando de organizações criminosas, endurece ainda mais as penas para integrantes de facções criminosas, etc. Mas essa coisa de aumentar a pena mesmo, né? Gostaria só uma visão geral, assim, de como vai ficando esse Frankenstein penal. É excelente esse termo, Frankenstein penal, porque é isso que se trata este projeto de lei. Vou dar um exemplo aqui para vocês, usando esse exemplo justamente da organização criminosa. Ao pretender tratar genericamente de um caso específico, que na minha visão é isso que está sendo feito aqui nesse projeto de lei, o Congresso acaba por mudar a faixa para progressão de regime, por exemplo, do crime de embaraço de investigação contra organizações criminosas, que é um crime que hoje precisa do cumprimento de 25% da pena em regime fechado para progressão, mas como ele tem violência grave e ameaça, mas não está nos títulos 1 e 2, ele está, na verdade, até numa outra lei, ele se encaixa nessa mesma faixa de progressão que os crimes contra o Estado Democrático de Direito de progressão em 1/6. E aqui que eu deixo bem claro, não acho nenhum problema que se progrida com menos tempo de pena, é importante que haja progressão de regime, que haja ressocialização. O que me parece muito problemático é que ninguém neste país liga para os presos, para execução penal, para tempo de cumprimento de pena, a não ser que seja quando se trata ali de um caso, né, político como esse, um caso que mobiliza a opinião pública, que quem me dera todos os presos desse país tivessem ali esse nível de atenção do debate público e da Câmara. Porque neste caso, que me parece, de novo, você está fazendo essa construção e ela acaba tendo uns pedaços que ficam um pouco soltos ali. Tem esse outro ponto do concurso formal também, que está um pouco estranho, porque existe uma definição do que é concurso formal. Eu até acho que, muito pessoalmente, que o STF deveria ter aplicado o concurso formal. Mas fazer isso agora, por lei, dizendo que o Código Penal diz que é concurso formal não é mais concurso formal, porque o que a gente está querendo é diminuir pena,
fica esquisito. E a gente vai vendo ao longo do tempo e vai achando um pouco essas brechas, porque eles estão querendo pegar uma coisa, estão querendo, né, obviamente, diminuir o tempo de pena em regime fechado de Jair Bolsonaro e dos participantes do 8 de janeiro, mas isso acaba tendo consequências, e essas consequências são gravíssimas para todos, os presos do Brasil.